Na terça-feira, o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que permite a privatização das distribuidoras de energia elétrica sob controle da Eletrobras. Nós vamos direto ao Salão Verde falar com o repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Me ajuda a acompanhar essa contagem. Eu pedi a conta de quantas medidas provisórias foram aí no final das contas. Quantas foram? No total foram 4 medidas provisórias. Boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, foram 4 medidas provisórias e um projeto de lei que era um projeto de lei polêmico. Ele, inclusive, teve já o texto aprovado, o texto base dele aprovado anteriormente e hoje faltavam os destaques, que eram aqueles pedidos que os partidos fazem de modificação do texto. Essa é a proposta que autoriza a venda, né, viabiliza a venda de distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste e também uma do Amapá pertencente ao governo estadual. Vamos ver como é que foi o início das votações desta terça-feira. A primeira votação da semana foi da medida provisória que tem o objetivo de estimular projetos de irrigação e o financiamento deles por parte dos bancos, assegurando que as áreas que são dadas como garantia em empréstimos não possam ser confiscadas, por exemplo. O ponto que teve divergência é o que pode facilitar o licenciamento ambiental de áreas com projetos de irrigação. O que se quer nessa MP 824 é fazer com que qualquer projeto de irrigação seja considerado de utilidade pública para burlar a proteção da APP. Nós vamos lutar contra isso no Senado, o PSB não aceita. O que estamos colocando nesse artigo não é eliminar a regularidade ambiental, pelo contrário, é mantê-la, porém, com um caráter mais célere, por se tratar de projetos públicos de irrigação de interesse absolutamente público. A medida provisória foi aprovada e segue para análise do Senado. Entrou então em pauta um projeto mais polêmico, o que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste, que hoje são controladas pela Eletrobras. Esse governo entreguista, privatista, quer matar 2 coelhos numa cacetada só. Privatizar as distribuidoras, excluindo centenas de famílias do direito da energia e aumentando o preço da energia, e de outro lado, criando as condições para justificar a privatização do sistema Eletrobras. Na verdade, está se saneando algumas distribuidoras, dando condições dessas distribuidoras não serem, inclusive, liquidadas. Distribuidoras públicas, sim, mas que estariam à beira da insolvência. O texto principal já tinha sido aprovado semana passada. Faltavam ser votados pedidos de mudanças nesse texto. Alguns polêmicos, como os que pretendiam incluir a obrigatoriedade de se manter os empregos dos atuais trabalhadores, caso as distribuidoras, hoje ligadas ao setor público, sejam vendidas para o setor privado. Na privatização da distribuidora de Goiás, há um ano atrás, se demitiu metade dos trabalhadores que ali estavam. O número de acidentes do trabalho cresceu, aumentou os problemas na distribuição de energia, aumentou o tempo para consertar os problemas, portanto a população foi penalizada. Assegurar o emprego desses trabalhadores é tentar eliminar um desemprego crescente neste governo Temer. Não tem nenhum sentido obrigar que o futuro comprador possa se obrigar com os empregos, com os atuais funcionários. O objetivo é justamente que a gente possa, com a venda e a privatização, prestar um melhor serviço à comunidade. Lembrar que a ineficiência dessas distribuidoras hoje é paga pelo consumidor, pelo contribuinte que tem uma conta mais cara, ou é paga pelo povo brasileiro, na medida em que, a todo momento, a Eletrobras precisa ser capitalizada pelo orçamento público. Dini Moraes, temos aí então o projeto de lei sobre a Eletrobras, que trata, na verdade, de 7 distribuidoras, né? Sendo 6 delas ligadas à Eletrobras e uma delas do estado do Amapá, é isso? Isso mesmo. E temos também uma medida provisória que é da irrigação. Faltou, então, você falar sobre 3 medidas provisórias? Estou contando correto?
Corretamente, Tiago, isso mesmo. As outras 3 medidas provisórias, 2 delas tratam da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Uma delas libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para essa intervenção, para as ações da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Na verdade, remaneja, né, o orçamento público da União para que 1 bilhão e 200 seja aplicado nisso daí. E também a outra medida provisória cria 67 cargos e funções comissionadas para o gabinete, na verdade, da intervenção. Cria o cargo de interventor, né, e dá funções gratificadas aí, funções comissionadas para as pessoas que vão fazer o suporte das ações da intervenção no Rio de Janeiro. Esse ponto, inclusive, foi um ponto bem polêmico aqui. Diversos partidos, inclusive partidos da base aliada do governo, liberaram a bancada porque havia divergência dentro dos próprios partidos. Mas a maioria acabou aprovando a medida provisória como ela está. E, por fim, a última medida provisória foi a que trata da carreira dos agentes de saúde e também de combate a endemias. Esses agentes, dezenas deles, mais de 100, acompanharam toda a sessão aqui ao longo da tarde e ficaram esperando até agora para a votação dessa medida provisória, pressionando muito os deputados para que ela fosse votada. É por isso que tinha alguns deputados de colete e na galeria, mesmo. Muita gente aplaudindo, inclusive, né? Exatamente. Esse colete é o colete que os agentes de saúde usam, né? Os agentes comunitários de saúde usam aí nos municípios para chegar nas casas, para abordar as famílias e fazer essa porta de entrada do SUS, digamos assim, né? Fazem os atendimentos das famílias, vão buscar as famílias aí, fazendo orientações de saúde e combatendo também diversas endemias, como o combate ao mosquito da dengue, né? E o que diz essa medida provisória, Tiago? Ela reajusta o salário o piso salarial dessa categoria em mais de 50% ao longo dos próximos 3 anos e também determina, por exemplo, questão de transporte e também a capacitação profissional que vai ser obrigatória de 2 em 2 anos. Olha, os agentes comunitários de saúde que estavam por aqui continuam comemorando até agora. Não sei se vocês estão conseguindo escutar ao fundo, mas tem muitos gritos e muitas comemorações que eles ainda estão aqui dentro da Câmara comemorando e assim como alguns parlamentares que também estavam apoiando a causa. É uma medida provisória importante para eles. Dini Moraes, muito obrigado. Só uma última pergunta, você está desde que horas acompanhando o plenário? Desde o início da tarde. Parabéns, muito obrigado, viu? Até mais, Tiago. Boa noite. Até mais.